Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva. vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, O índio. tinha despido o português. E é com os versos de Oswald de Andrade que a gente inicia mais um episódio do nosso Dascalos Podcast. Mais uma fonte de conteúdo aqui do curso Dascalos para você que está se preparando para o Enem. Quem vos fala é o professor Samu. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês, nesse episódio totalmente antropofágico, o nosso professor mais moderno, o cara que foi crush da Anitta Malfatti, professor Josi. Seja bem-vindo, professor Josi. Obrigado. Olá, pessoal, meus queridos amantes da arte, meus queridos dascalianos. Obrigado, professor Samu. E a Anitta eu peguei sim. É? É. Ela... Qual que era a sensação ali? Como é que era estar ali? Era impressionista, cara. Era. Você ficou impressionado. Eu fiquei bobo, Ficou bobo. Sabe aquela tela boba? É isso. Inspirado em mim. Ah, é? Foi? A boa. Foi. Parece mesmo. A sobrancelha, olha pra você. Mas às vezes eu sinto que... eu ia confundir com a Tarsila do Amaral, porque você me lembra um pouco a Bapuru, às Teria vezes. pegado também, mas ela tava pra França. Tava. E o teu passaporte tava negado, né? Não. Problemas da época. Não deu. Craque Dascalos, seja bem-vindo aqui. Já deu pra perceber como é que vai ser a pegada desse nosso episódio. Estamos aqui, obviamente, para falar do centenário da Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu demais. em 1922. Se é o centenário, nós estamos comemorando agora 2022, né? Antes, eu só queria deixar aqui, fazer a nossa propaganda, divulgação dos nossos canais. Se você não é inscrito no nosso canal, espero que você já seja. Se não é, faça-o agora. Vai lá, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para chegar a notificação. Nós estamos subindo aí no nosso canal do YouTube todo dia vídeo novo, né? Você que está se preparando para o Enem sabe que aqui o conteúdo nosso é de qualidade. E está interessado em adquirir o nosso curso? É só você ir lá no Dascalos Curso, repetindo, ir lá no cursodascalos.com.br, que nós estamos com a promoção de lançamento do nosso curso para o Enem 100% online. Nós estamos com preço especial à vista lá e também podemos parcelar em mínimas parcelas, em mínimos valores, em até 12 vezes para você. Além aqui do nosso canal do YouTube, você pode conferir também o conteúdo desse episódio na sua plataforma de podcasts, aí no seu tocador de podcasts preferido. Tá bom? Vai estar aí o nosso querido cara do Switcher, o nosso querido Timóteo, tá aí e ele vai colocar pra gente todos os links aí na descrição desse vídeo, certo? Então, já falando a respeito do nosso tema, do tema desse episódio, meu querido professor Josi, a gente tá comemorando o centenário do quê, na verdade? 100 anos de um evento que marcou aí a ruptura das artes aqui no Brasil. 100 anos da Semana de Arte Moderna, conhecida como SAM, S-A-M. Uma semana que foi praticamente um evento. Um evento que eu digo no sentido de local. Um evento que aconteceu em São Paulo e que ganhou ressonâncias ao longo dos anos, com suas conferências, com os trabalhos propostos. Foi uma virada de esquina na cultura brasileira. Uma virada radical. Radical. Sabe aquelas curvas, aquelas placas assim, curva acentuada, Sim. à direita, à ou à esquerda. No caso, sei lá, os dois lados, era acentuado. Eles queriam virar a página. Sim. Mas a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu sim, vamos lá, uma semana que aconteceu em São Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. É totalmente inovadora, até o termo semana é inovador, porque nós temos 3 dias de evento, uma semana de 3 dias. E os dias 13, 15 e 17 com apresentações em vários ramos da arte. Lembrando que não é só literatura. Sim, é uma questão até que o senso comum do brasileiro acredita que é só na literatura e na pintura. Não. E não foi, né? Temos sim, né? as manifestações da pintura, da escultura, da música,
Da arte corporal. todo. Temos também, é claro, a poesia, por que não? Mas é interessante nesse centenário manter essa memória, né, deste evento. São Paulo, o local onde aconteceu a semana. Já era, no começo do século, a cidade, como diz o próprio Mário de Andrade, espiritualmente mais moderna do Brasil. Sim. O dia 22 de fevereiro de 1922. É o centenário da independência política do Brasil. Sim. Certo? E o local, o Teatro Municipal, que é onde se reuniam ali a As elites. intelectualidade As da elites. época, as Aham. elites artísticas de São Paulo, blá, blá, blá. Com tendência, os próprios teatros foram construídos ali no começo do século. O de São Paulo, o do Rio, Sim, sim. o de Manaus. Construído a partir de um ideal de progresso e de modernidade muito eurocêntrico, né? Baseado nos Europeu, moldes totalmente. europeus. A própria construção, né? Aqui no Brasil a gente tem isso, os teatros, a própria Academia Brasileira de Letras é uma cópia do Petit Trianon francês. Uma cópia. E essa até trazendo um pouco do contexto sócio-histórico ali, essa era uma tendência pós-republicana, porque o discurso republicano era de que o Brasil, né, o monarquismo representava ali, simbolizava algo atrasado, né, um retrocesso, e a tentativa de buscar um progresso era muito iminente ali. E o discurso republicano, nessa ânsia de progresso, também ali embebido, as elites embebidas desse ideal de progresso, não buscaram construir um progresso a partir das raízes brasileiras, né? Foram importar o modelo europeu, porque até então eles acreditavam que o continente europeu era o símbolo, o sinal de progresso. Pois é. No final do século, temos a Belle Époque, né? Sim. Com a França exportando tudo quanto é cultura para o mundo. Sim. E, inclusive cultura, o positivismo, que tem muita marca aqui no Brasil na virada do século XIX para o XX. Vale a pena recordar que Vale a pena? isso não quer dizer que o que está na Europa não é bom. Claro que não. É né? bem diferente. Sim. Nós temos artistas fenomenais e produções de categoria da arte mundial ali. Sim. O fato é trazer para cá uma mera cópia sem a devida Sim. cara do que realmente é brasileiro. A cara do brasileiro. Sim. Foi uma tentativa de europeizar a cultura brasileira. Isso. Vamos deixar claro assim, porque você começou aqui falando antropófago, né? Isso. Um movimento que vem logo depois da semana. Vem depois da semana, os manifestos, os antropófagos. A tendência inicial germinada é esta. Existe a arte mundial, ela deve ser tem conhecida. espaço, ela tem espaço também, né? Nós temos excelentes projeções artísticas espanholas, inglesas, francesas e assim vai, portuguesas. O fato é, como que nós vamos absorver isso? Eu absorvo o mundo, mas eu preciso digeri-lo. Passar ele pela brasilidade de quem nós somos, né? Aqui eu tomo uma fala do... Olha que bacana que você fala, passar pela brasilidade. Mas algo que a gente é um apelo que serve até os dias de hoje. Você falou do republicano, mas, por exemplo, o ano 1922 foi escolhido, acredita-se, a dedo, vamos deixar claro. Sim. Porque o Brasil já é livre politicamente, culturalmente, não. Então, a Semana de Arte Moderna vamos encarar como esse marco cultural da independência cultural do Brasil, esse marco da independência cultural do Brasil. Sabe, é onde eu cortei o umbigo com a cultura europeia. No sentido que eu já falei, de ser uma mera cópia. Não. Peraí. Quem nós somos, como falamos. Sim. O que está na boca do povo. O que é nosso, né? A arte é só mesmo essa visão tão eurocêntrica ou elitizada. E a arte do... entregador de jornal. De quem está ali na rua. Né? É uma preocupação dos modernistas. Sim. E só podia partir deles, porque a semana foi isso. A semana foi esse evento orientado para cortar o tradicionalismo. Porque quando a gente fala em semana, a gente tem que pensar que é radical. É um corte radical. Sim.
Tanto que ela é o início do movimento que nós chamamos de modernismo, que agora ficou conhecido como a primeira geração modernista. Há um texto, uma fala do Mário de Andrade, que diz assim, ó, e vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística desse país já registrou. Olha a ousadia do cara. Na maior orgia intelectual. E Isso é forte. E é uma expressão que trazia estranhamento naquela época, né? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Não existe arte sem estranhamento. Sim. Ela a própria palavra antropófago, ela é uma palavra agressiva, né? Que causa algum impacto ali, né? É estranhamento. E conseguiram causar. Sim. Talvez na época foi um movimento comum, você sabe, em São Paulo. Você vai em São Paulo hoje ali, a agenda de São Paulo é lotada. Você vai no teatro que você quiser, no restaurante que você quiser, na boate que você quiser. Você vai no parque que você quiser. Tem evento em São Paulo todos os dias até hoje. Faltou um Instagram naquela época. Isso pode ser. Se tivesse, estava lá. Mas o fato ganhou muita ressonância. Sim. É um movimento assim, você entrou na academia, foi a Semana de Arte Moderna, e dali depois vem as atividades, as conferências, os manifestos que começaram a surgir, as obras, né? Depois Manifesto para o Brasil, Manifesto Antropófago, né? As obras, por exemplo, Macunaíma, e aí vem, em função do contexto histórico, outros autores que foram impulsionados por isso, aí o modernismo começou a crescer. E ele não seria entendido na época mesmo. Por quê? É comum. Vejamos, a semana ocorre em 22, como eu te disse, escolhida a dedo. Mas poderia ter acontecido antes, eu acredito que eles não quiseram. Justamente para manter o centenário da independência política e ter esse significado. Politicamente nós já somos independentes, agora vamos ser independentes culturalmente. Olha, antes da semana, nós tivemos outras exposições de pintura expressionista aqui no Brasil, desde 1913, por aí. Mas uma delas antes, 1917, há uma exposição da Anita Malfatti. Anita Malfatti, muito cedo para fora, enfrentou aí as dificuldades para estudar pintura na Alemanha. Ela entrou em contato com o expressionismo alemão e retorna para cá, com toda essa tendência. O expressionismo é uma vanguarda europeia. E essa época, as 2 primeiras décadas, são as décadas das vanguardas europeias. Sim. O que é uma vanguarda? Aquilo que está à frente do seu tempo. Pensamento de vanguarda. Aquela pessoa que vive hoje, mas ela enxerga daqui a 100 anos, mano. Ela tem isso. E não é milagre. É estudo, é conhecimento, sabe? É uma tendência que vem pelo conhecimento que a pessoa tem naquele ramo. Então ela começa já a estar à frente do seu tempo. Isso é vanguarda. As vanguardas europeias começaram a ver isso. As principais vanguardas nós sabemos lá, o cubismo, o surrealismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e outras também. E outras que talvez não tiveram impacto aqui. Sim. Mas essa explosão das vanguardas, inclusive no centro ali da Primeira Guerra, né, que a gente está falando da época de 14, 18, 1914, 18, no centro da Primeira Guerra, as vanguardas vieram para decretar o seguinte: poxa, a arte não deu certo até hoje. Se a arte que tem a função de humanização, a arte tem uma função, a maior função da arte é humanizar o próprio sujeito. É pôr o ser humano em contato com ele mesmo, né? Senão ele vira um bicho. Humanizar o próprio sujeito. Se ela, feita até agora, no século XIX, não conseguiu isso, poxa, vamos acabar com tudo isso, vamos rever. Vamos dar um basta nisso, vamos buscar novas formas de pensamento, novas formas de ser, porque até agora não deu não, você está vendo o que está estourando aí. É bagunça, é guerra, é desagregação. Bom, esse é um dos pontos. Então as vanguardas europeias é um ponto importante para entender a Semana de Arte Moderna. Porque a semana é totalmente baseada nelas. Porque delas sai a palavra ruptura. Sim. Se alguém tem que guardar uma palavra sobre o primeiro momento modernista, sobre a Semana de Arte Moderna, é ruptura. A capacidade de quebrar uma tradição. Mais do que isso, eu digo, não é só tradição, porque a gente fala tradição, muitas vezes a tradição
envolve coisas boas. O que eu estou dizendo assim, é a quebra de um academicismo. Sim. Aí, ó, eu tenho uma interpretação minha, me corrija se eu estiver errado, Josi. Seria uma ruptura com uma tendência racionalista de Brasil? Bom, se eu entendi esse racionalismo como sendo a imagem de um Brasil oficial e que não bate com a realidade brasileira, sim. Porque até a própria noção de me pegando pensando aqui, até a própria noção de progresso que as elites tinha muito a ver com a racionalização da sociedade. Sei. Mas você fala racionalização no campo... No sentido sim, de industrializar, no sentido de melhorar as leis, sabe? No sentido de melhorar, inclusive, até aspectos religiosos, tornar a religião um pouco... um anticlericalismo também presente, sabe? A Semana de Arte Moderna, ela vem também... ela é um ode ao irracionalismo? Não, ao irracional? Ao irracional, eu creio que não. O irracional, eu creio que não. Mas eu creio que ela é um ode, vamos usar esse termo teu, esse termo poético. Obrigado. Ela é uma ode digamos, a um pensamento mais expressivo e libertário. Ela é transgressora. Totalmente, subversiva e então, transgressora. Talvez eu não me fiz compreender, mas o irracionalismo viria nessa ideia de transgressão. Mas então é. Sim. Então porque ela é transgressora, sim, mas é transgressora na manutenção de uma arte academicista, segregante, não democrática. Porque tudo que nós não colocamos em discussão torna-se uma arma de segregação. A educação, ela separa, a arte pode separar, o modo de falar. Nós estamos falando de uma época em que, no final do século XIX no Brasil, fazer poesia, por exemplo, só é concebido nos moldes acadêmicos europeus. Se eu quero fazer, por exemplo, um verso, eu preciso ter uma metrificação correta. Quadrada. Entendeu? Como se o que os modernistas questionam é assim, como que uma expressão, uma emoção cabe dentro de uma caixinha? Por que o que eu sinto tem que estar dentro daquele metro? Por que tem que rimar? Não que não seja interessante, é um recurso da poesia e utilizado até hoje. Aí vem a ideia de que para construir algo novo não precisa desconstruir o que está ali. Então, mas o que o modernismo quer, e eu insisto nisso, não é combater o uso, é dar liberdade do uso. Se eu quiser usar a métrica, eu uso. Se eu não quiser, não há problema, existe poesia sem métrica. E tá tudo bem. Isso que eu estou falando. E está tudo bem. Se você saber utilizá-la no momento adequado, ela é maravilhosa. Você tem composições que vêm depois aí, da segunda década do século XX, portanto, oriundas do movimento modernista, que já gozam dessa liberdade. Então você tem o que o modernismo prevê, essa liberdade de expressão desses artistas. Se eu quiser fazer um poema sem métrica, sem rima, que nós chamamos de versos brancos e versos livres e versos brancos, respectivamente, eu posso, e sem perder a beleza da imagem do poema. Eu posso provocar de novo? Claro. A Semana de Arte Moderna, ela é dionisíaca? Rapaz, sim, totalmente. Eu acredito que sim. Totalmente dionisíaca. Por quê? Nós temos intelectuais lendo poemas nas escadarias do teatro. Nós temos gigantes da música brasileira apresentando óperas, músicas clássicas de chinelas no palco. Até o próprio parece... assim, eu fico tentando imaginar que muitas pessoas devem ter imaginado, devem ter visto, interpretado aquilo lá como se fosse uma heresia dentro do Teatro Municipal. Totalmente. Os jornais da época, se a gente acessar o acervo de São Paulo, das publicações dessa época de 22 ali, eles deixam claro que a semana foi um fiasco. Eles foram vaiados no Teatro Municipal. Está escrito lá, sabe?
E o que era a vaia? O que a vaia representava ali também, né? Obviamente é o medo de mudança. É o medo de estar na presença do pensamento do outro, sabe? Coisa que vem, acredito, da tradição brasileira, ali, do modo como as coisas começaram. Então, o que intriga é que nós temos alguns vaiando e temos artistas. Eu estou falando de artista de massa, no sentido assim, que não tinha repercussão. Eu estou falando de gente grande, eu estou falando de gente com abastadas para São Paulo da época. Estou falando de Oswald de Andrade, estou falando de um cara abastado. Sim, sim. É o que eu sempre brinco. O problema não está no dinheiro, o problema está na inteligência. Esses caras sabiam do processo artístico. Sim. E sabia que a tendência brasileira precisava. A identidade brasileira, na verdade, na cultura, tinha que aparecer. Nós temos alguns poemas. Por favor. Por exemplo, dê-nos a graça da sua interpretação. Nas quais isso que a gente está falando fica muito evidente. Sabe? O modernismo que surge com essa arte moderna, ele possui a característica de fomentar os estudos quentistas, olhar para o passado brasileiro, e quando eu falo passado, estou falando do século XVI, olhar com crítica para esse passado. Por exemplo, beleza, num ambiente romântico começou a se falar, aventou as possibilidades de falar do índio brasileiro, mas o índio é visto como um herói, como um cavaleiro medieval, e ele não é assim. Ele não é assim. Então vale a pena passar adiante essa imagem desse indígena. Para isso eu preciso estudar, retornar a fontes quentistas. Então o estudo, a pesquisa formal, o retorno a essas fontes quentistas é uma missão modernista. Sim, sim. Porque aí eu posso olhar para trás e falar assim, poxa, olha só, a gente acabou de ler no começo aqui o poema Erro de Português, não é? Isso. Que a gente leu no começo aqui. E você mesmo começou a ler? Como é que foi? Quando o português chegou. Tá vendo? Isso é fonte quentista. Uhum. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. 3 versos. A conjugação verbal está no indicativo, presente indicativo. Sim. Que indica aquilo que realmente aconteceu na história. O português chegou aqui, a gente sabe. Sim. Vestiu o índio. Esse vestiu aí é 1000 interpretações. Vestiu o índio totalmente. Com a sua cultura, com o seu conhecimento, que tinha mesmo. E a gente pode até pensar que ele, antes de vestir o índio, ele despiu, né? Despiu o índio de alguma coisa e vestiu com outra. Mas tem uma fala aí no meio, chama Que Pena. Que pena. Que também é múltipla de sentido, porque nós sabemos que as penas culturalmente estão associadas aos indígenas. E o que pena, que tristeza, que pena que vestiu o índio. Eu tô vendo os modernistas e falo assim, poxa vida, para que eles vestiram o índio? Aí ele entra no modo da intenção. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, sabe? Eu não tiro da história que muito índio despiu portugueses aqui. Sim. Despiu. A batalha foi sangrenta aqui. Sim. A gente não tem nem noção ainda. Né? Os historiadores que nos apoiam aí. Mas a batalha foi sangrenta. Mas o modernismo provoca. Ele provoca, no século XX, um retorno a fontes quinhentistas, para que nós brasileiros simplesmente não tenhamos o péssimo costume de apenas engolir as coisas como elas vêm. Poxa, nós temos uma história. E nem sempre a história foi do jeito que nos foi contada. Porque muitas vezes ela foi contada pelo olhar do dominador. E aí? Só isso que existe? Sim. E quem estava à margem disso aqui? A periferia disso? Não tem história para contar? Poxa, então aí vem agora não. Agora eu vou contar de um outro índio. Vou contar de um índio verdadeiramente brasileiro. Olha, há um poema, se você me permite. Com certeza. Do E eu só quero frisar aqui, Josi, que os poemas eles vão estar na descrição do nosso vídeo. Nosso querido cara do Switch vai colocar pra gente lá. O que você fez referência agora há pouco é o Erro de Português,
do grande Oswald Oswald de Andrade. E o próximo será? Deixa eu falar uma coisa. É interessante para quem vai estar escutando e vai estuda a arte moderna, que tem a noção que nós temos o quê? Muitos participantes, muitos artistas participantes dessa semana. Oswald de Andrade, que a gente leu, um deles. Sim. Mário de Andrade, que é conhecido como Papa do nosso modernismo. Sim. Né? Você vê em São Paulo hoje, quanta homenagem que tem a Mário de Andrade, né? Bibliotecas, praças, tudo. Tem ali Mário de Andrade, Manuel Bandeira, nós temos Menotti Del Pique, nós temos escultores, Victor Brequeret, nós temos Anita Malfatti também, Graça Aranha, né, que foi um dos mentores da semana. Então, essa galera tá ali junto. Essa galera vem cevando amizades e tramando subversões há muito tempo, desde 1917. Porque em 17, nessa exposição da Anita Malfatti, ela recebeu uma crítica muito severa do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que é um intelectual para as 2 décadas do século XX. Lobato elaborou uma crítica intitulada de Paranoia ou Mistificação. O Monteiro Lobato, que ele tinha uma percepção contrária à corrente modernista, né? Então, é complicado falar isso. Eu sempre falo quando tem esse assunto, porque assim, é e não é, sabe? Eu acho que neste momento contra. Sim. Vamos dizer que neste momento contra. Mas se você analisar os feitos do Lobato, Sim. o cara é progressista, o cara é pra frente, sabe? E assim, até um pouco das polêmicas que são ressuscitadas do Lobato hoje vem desse hibridismo dele aí, né? Então, eu falo assim, ó, toma cuidado com a época que você está falando do Lobato. Nesse artigo, especificamente, ele está contra a exposição da Anitta, que é uma exposição expressionista. Paranoia ou mistificação. E o Lobato escreve muito bem. Quem dera se eu escrevesse um parágrafo igual o Lobato escreve. É porque muitos conhecem o Lobato da literatura infantil. Sim, só do Sítio do Capão Amarelo. Mas o Lobato é um exímio contista brasileiro. Ele retrata como ninguém momentos aqui da região, por exemplo, do interior de São Paulo, de Minas Gerais, né? E ele retrata esse interior nos seus contos. Um interior que é também, digamos, universal. Então, ao ler, por exemplo, alguns contos do Lobato, o cara é um intelectual do caramba. Né? No entanto, inclusive, alguns contos do Lobato, nós já conseguimos observar essa utilização da linguagem popular. Há um conto do Lobato chamado Negrinha, né, que também deu muita... Volta e meia ele é reaquecido. Deu muita coisa, mas assim, o modo de ler a época é que se diz, esse conto Negrinha, em algum momento, por exemplo, a colocação pronominal, que o Lobato faz muito bem, ele, quando está na língua do popular, ele joga a colocação pronominal de modo popular. Isso já é uma atitude modernista, sabe? Mas nesse artigo que eu te falei, Paranoia e Mistificação, ele critica muito ele tenta promover a o obra da cancelamento Anitta, dela. dizendo que aquela obra está ligada a furúnculos, sabe? Que vieram da Europa, esses ismos. Aí ele cita... Furúnculos? Ele diz que são uma visão estrábica, alguma coisa assim, da realidade. E aí ele cita a arte clássica. Então, a pegada do Lobato é que ele é clássico, né? E não aceita essa mudança. E critica a Anitta. A Anitta, dizem as línguas, que ficou impactada e recebeu os consolos dos seus amigos, principalmente do Mário de Andrade. Né? E aí, a partir disso, acredita-se que isso tenha sido um estupim também. Assim, poxa, a gente tem que acabar com esse tradicionalismo. A ousadia, a coragem. O Brasil está no século XX pensando ainda como se fosse 18, 19. Acho que eles não estão compreendendo a necessidade de estar para o mundo também, né? Então, a semana tem esse antecedente. As vanguardas foram fortemente. O pré-modernismo, que hoje nós chamamos de pré-modernismo, com figuras como Augusto dos Anjos, que detona a poesia parnasiana já ali, mas a mantém na forma de sonetos excelentes, mas traz muitas palavras que até então não eram consideradas poéticas. Sabe, sangue, carnificina,
ele começa a trazer coisas da ciência para... Então, Augusto dos Anjos. Lima Barreto é um cara também que é do povo. É um escritor do povo, é um escritor que vai falar de figuras que até então não eram protagonistas. Por exemplo, o pré-modernismo fala de figuras que não eram protagonistas. Por exemplo? Euclides da Cunha, Lima Barreto, o próprio Monteiro Lobato, sim, que eu te falei, que fica ali se equilibrando no muro. O Augusto dos Anjos. Por exemplo, o caipira passa a ter foco como protagonismo. O sertanejo passa a ter foco como... O Euclides, né? O funcionário público, sabe? Nós temos assim, o homem do dia a dia começa a ganhar conotação. É um jardineiro, é o cara que planta café, é o cara que está cuidando ali. Eles passam agora a ter protagonismo nas histórias. E esse voltar o olhar para esse... Do meu ponto de vista, até eu estou interpretando isso aqui muito do ponto de vista filosófico, que é a minha praia, isso é maravilhoso. Pois Filosoficamente falando, isso é maravilhoso. Por porque isso que é a uma humanidade construção. é humanismo demais, né? É muito humanista. A dignidade humana também está ali, né? E ela é levantada. Claro, e por isso que eu falo, a semana está em 22. Mas de 1902 é uma data forte, porque eu tenho ali, ó, 1902, que é onde publica a obra Sertões, de Euclides da Cunha. Até 1922, que é a Semana de Arte Moderna, já existe um período ali efervescente. Sim, sim. Tanto do ponto de vista de história brasileira, é claro. Se bem que eu brinco que todo período de história brasileira é efervescente. Sim. Cá entre nós. Mas 2022 nem tanto. Mas eu falo assim, há tanta coisa diferente sendo produzida artisticamente ali, que vai germinando a semana. A semana foi que ponto de coragem. Os caras chegaram e falaram assim, ó, já tem base suficiente para a gente dar o corte aqui, ou a curva que eu te falei. Vamos pro teatro, é lá que nós temos que mudar a cabeça dessas elites. Né? E eu queria só ressaltar aqui a importância que o Euclides da Cunha teve para trazer para o sul do Brasil, né, no caso Sudeste e Sul, quem realmente era o sertanejo. Você tocou no assunto de Sul, de Sudeste. Há um historiador, Evaldo Cabral de Mello, deixa bem claro para a gente que no começo da década de 20, o que existe é um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. Sim, sim. Um Norte agrário, né? Cheio de rótulos, preconceitos, né? E um Sul ali, digamos, desenvolvido, evoluído. É o que existe. O Euclides da Cunha foi para lá cobrir a guerra com essa percepção. Né? Eu tô indo lá para a barbárie, ver a barbárie, viu? Né? Aí ele lá se viu que não era bem assim. Ele vai dizer que o sertanejo, antes de tudo... Um forte. Maravilhoso, né? E o que aconteceu foi um crime. Denunciemos-lo. Ainda uso o pronome. Esses caras escrevem demais. Coitado, teve um final trágico, né? Mas aí já foi problema pessoal. Isso aí, né? não. Podemos gravar um outro episódio sobre isso. Como se eu quisesse enfrentar, sei lá... um exército. Eu querendo enfrentar o exército, aí não dá. Bom, você falou em Norte e Sul, há um poema do Mário de Andrade, que é o papa do nosso modernismo, né? Que está lá na foto célebre da Semana de Arte Moderna. Sim, célebre mesmo, né? Ele diz assim, o poema tem o título de Descobrimento. Por favor. E o eu lírico diz assim, ó, abancado a minha escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou. Está dormindo. Esse homem é brasileiro. Que nem eu. Esse homem é brasileiro que nem eu. Percebe qual que é o descobrimento do eu lírico? Sim. Ele está bancado a escrivania em São Paulo. Se ele está bancado numa escrivania, ele já é um intelectual e privilegiado. Tem estudo no começo do século XX, uma escrivania bancada, tem tempo para estudar. Ele já é privilegiado. Poxa. E tem um estranhamento dele ali, né? Ele fala assim, de supetão senti um frio por dentro com o livro Palermo olhando para mim. Poxa, tá certo que esse livro tá aí, mas não vê que me lembrei que lá no norte,
Ele colocou lá, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite caiu um homem. E quais as características do homem do norte? Pálido, magro, com cabelos correndo nos olhos. Depois de fazer uma borracha do dia, faz pouco se deitou, tá dormindo. Ou seja, tá dormindo, tá capotado, cansou demais. Eu falei, esse homem é brasileiro que nem eu. Percebe o que é o modernismo? Que é a Semana de Arte Moderna? Fala assim, ó, vamos descobrir o brasileiro. Eles mesmos diziam, a minha obra badala assim, está na hora de descobrir o Brasil. Vamos descobrir o brasileiro. E assim, até vai pegando aqui um pouquinho das palavras, né? Aí vem meu vídeo de psicólogo aqui. Descobrir significa tirar o que está cobrindo, né? Pois é. Tirar o véu, revelar o brasileiro. Isso. Porque para eles esse é o descobrimento. O outro não foi. O outro foi um achamento, como está na carta. O outro foi uma invasão. O outro foi uma invasão. Esse é um descobrimento. Nós estamos aqui, o brasileiro está lá, esse é território brasileiro. E qual a diferença minha dele? Né? E é justamente a partir de 1925 que a palavra, por exemplo, Nordeste, começa a circular nas câmaras. Sim. Na política brasileira. E aí dá pra gente perceber, mais uma vez, até a importância geográfica da Semana de Arte Moderna, porque ela alarga a noção de Brasil, de brasileiro. Isso, né? Isso. Então, assim, aconteceu em São Paulo, obviamente, em 1922, teve uma ressonância. A minha avó, por exemplo, vamos falar a verdade, a minha avó nasceu em 1915. Como é que é o nome da sua avó? É Julieta Megda. Dona Julieta Megda. Dona Julieta Megda. Ela nasceu em 1915. E eu até brincava com ela que ela era muito geniosa, né? Para usar um eufemismo aqui, muito geniosa. Eu falo assim, também nasceu no meio da Primeira Guerra, né? Provavelmente não foi uma cegonha que trouxe, foi uma bomba. Nasceu a Julieta ali, que Deus a tenha, né? Tá lá, ei Julieta. Ela provavelmente não sabe da Semana de Arte Moderna, sabe? O que eu estou querendo dizer? Tá ali. Alguns parentes, né? Que todo mundo tem um parente em São Paulo. Alguns parentes em São Paulo talvez não saibam, não sabiam. Estava lá em 1922, não sabe o que aconteceu. Um evento. Igual eu não sei a programação, talvez que esteja acontecendo hoje lá. O centenário da semana foi aí e talvez aconteceu coisas que eu nem vi. O fato é que o tempo vai lapidando e as conferências em torno da semana vão demonstrando isso. A arte adotou a semana. A gente falou da semana, do antes, mas ela teve um depois. Esses caras que estavam na semana elaboraram o que nós chamamos de manifestos. Quando eu falo da influência de vanguarda, é isso. Cada vanguarda tinha o seu manifesto. O manifesto é um documento que traz as diretrizes do movimento. O que a gente está defendendo nesse movimento? Está aqui no documento, um manifesto. Tem um manifesto realista, um manifesto cubista, um manifesto... Todos eles são organizados. A semana também foi. Depois da explosão do radicalismo, do corte ao academicismo, vamos organizar. Manifesto para o Brasil. Ok. A referência histórica, né? Manifesto para o Brasil. Depois, mais tarde, Manifesto Antropófago. Manifestos que trazem trechos como aquele. A língua sem arcaísmos. A contribuição milionária de todos os erros. Como somos, como falamos. Tupi or not tupi? That's in the question. Sabe? Vieira nos trouxe a lábia e levou o nosso açúcar. Sabe? Ele provoca lá o Padre Antônio Vieira. É provocante. Desses manifestos, por exemplo, eu tenho lá o Oswald de Andrade assinando manifestos como ano 374, me falhou aqui agora, 374, da morte do Bispo Sardinha. Morte trágica dele. Ele, então, isso que eu estou falando. Ele recorda fatos de séculos passados, justamente para provocar. Acho que é para provocar. Cara, você sabe quem nós somos? Como somos, como falamos. Essa é uma pegada. Porque se você pegar a característica do Oswald de Andrade, característica do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira, tem coisas semelhantes. Todos buscam uma língua mais próxima do povo. Todos buscam uma língua mais próxima do povo. Sabe? Então, essa língua mais próxima do povo torna o povo mais próximo da arte. Torna o povo mais dono dos seus referentes de língua. Puxa, o que a gente faz aqui, quem que faz esse Brasil? Somos nós.
Independente do jeito que a gente fala, quem faz isso aqui somos nós. Se você quer ver uma coisa, para dizer em milho, dizem mio. É um poema Vício na Fala. Para dizer em milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Ele vem com essa ideia do falar coloquial, do falar formal. Falar regional, né? E vem deixando claro que o que interessa, sabe o que é, meu amigo? O que interessa, por favor? Ó, o que interessa é fazer esse Brasil acontecer. Tudo bem. Pronome oblíquo não pode ser usado no começo das frases. Beleza. E se eu tô na rua, alguém fala, nossa, não sabe a regra para pronome oblíquo. Aí você tem um poema com esses pronominais. Ô, José, eu vou fazer até uma intervenção aqui. Não tinha outro nome para dar para esse pronome. É até um pronome muito feio, né? Tem um nome muito feio, né? É interessante, pronome é interessante. Oblíquo. Ele só não seria mais feio se chamasse, por exemplo, pronome cueca, porque é uma palavra mais feia que essa, né? Olha. O nome é se a gente buscar a origem, faz sentido. Não, mas eu acho que... Né? O pronome, né? Imagina o apelido assusta, desse né? Na escola, assusta, né? Não dava, assusta. Né? Olha, pronominais, ele provoca. Uhum. Dê-me um cigarro. Olha só, dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Me dá um cigarro. Certo? Obviamente, o que nós estamos dizendo é o seguinte: então agora eu posso falar errado? Eles questionam a contribuição milionária de todos os erros. Primeiro, o que é o erro? O que se considera errado? Uhum. Quem determinou que é errado? Mas então, como é que eu falo? Eu preciso de uma estrutura da língua. Precisa. Só que existe uma estrutura da língua, uma estrutura da fala, uma estrutura cotidiana. A língua, se ela funcionar apenas como segregante, não vai dar, não vai melhorar nada. Eu não vou incluir ninguém. Né? Então, existem sim variações. Ainda mais num Brasil desse tamanho. Existem modos de dizer diferente e que podem expressar o mesmo referente, a gente sabe. E aí volta a ideia de que para construir algo novo você não precisa desconstruir o... Não, a semana foi radical. A semana foi subversiva. Ela queria acabar mesmo com por exemplo, a corrente parnasiana. Num dos manifestos do Oswald de Andrade, ele deixa claro. Antes do Brasil... Antes dos portugueses descobrirem o Brasil já tinha descoberto a felicidade. Ele provoca. Né? Ele fala assim, só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano? Sabe essa provocação? Para que eu vou inventar uma máquina de fazer verso? Porque já havia o poeta parnasiano. Ele critica ali, o poeta parnasiano faz verso como se fosse uma máquina, não como se fosse gente. Tudo do mesmo tamanho, do mesmo molde, sabe aquela coisa assim? Não sei o que, tem isso. Veja como rimos e atos, né? No poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que é provocante lá. Então, só faltou dizer para quem, né? O que acho que eles entenderam. Entenderam. Parnasiano aguado, a hora que fala parnasiano aguado, eu falei, puxa vida, já falou. Mas assim, eles provocam o academicismo. Mas não impede que você o use. Sim. Né? Certo? A primeiro momento é aquele negócio de impedir. É um clima de festa. Vamos deixar claro que o movimento modernista seguiu também com o que nós chamamos de revistas que divulgavam o modernismo. Tínhamos revistas em São Paulo, né, no Rio. A Klaxon, por exemplo, que é esse nome francês, que quer dizer buzina. Só estamos buzinando a modernidade. Era responsável por divulgar textos e a corrente modernista. Eu falo em revista que é começo do século XX. Como você disse, se fosse hoje, nós teríamos outras mídias. Sim. Mas a revista equivale hoje aí a uma mídia, que você mesmo falou do Instagram hoje, né, de uma rede social. Então nós tínhamos, inclusive em Minas também, algumas revistas, das quais participaram depois o Carlos Drummond de Andrade. Está com essa camiseta, tô vendo com a minha também, agora o José. E agora? O Drummond ficou responsável também por divulgação do movimento modernista em Minas, em BH. Ele é mineiro, não é? É mineiro. Viveu no Rio, é claro, muito tempo, mas é mineiro.
Então ele recebeu o calor das A montanhas. Cecília Meirelles deu contribuições, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então nós temos um movimento começando a disseminar através dos meios de comunicação da época. E esses modernistas conheceram o Brasil em expedições que iam para o interior do Brasil. Aqui por Minas Gerais, famosas expedições dos modernistas, por exemplo, em Ouro Preto, né, nas cidades históricas de Minas. Lugar melhor para poder... Para o norte do Brasil, para o nordeste do Brasil, por quê? Eles conhecendo, eles começam a ter a dimensão folclórica. Quando a gente fala em modernista, estou falando de Mário de Andrade, professor de artes folclóricas. Né? Estou falando de gente influente. Quando eu falo de Tarsílio do Amaral, não estava na Semana de Arte Moderna, mas contribuiu indiretamente, é claro. Eu estou falando de pintores que conhecem o mundo, conhecem a Europa. Há alguns episódios, por exemplo, de que, por exemplo, a própria Tarsila na França levava produtos do Brasil para cozinhar para os franceses, mostrar a nossa comida, certo? Isso é modernista, mostrar quem nós somos também por todas as vias. Que aqui também tem culinária. Tem e boa. Né? Aquele outro poema do Oswald de Andrade, Relicário, eu tenho ele aqui, cara, eu tenho ele aqui muito, muito legal. Ele diz sobre isso, sobre mostrar quem nós somos a partir de qualquer evento. Por exemplo, foi o Conde Deu quem disse no baile da corte, achei que não. No baile da Ilha Fiscal? No baile da corte, foi o Conde Deu quem disse para a dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi é comer, beber, pitar e cair. Olha que coisa maravilhosa. Coisa brasileira, né? É brasileiro, isso somos nós, Então, assim, teve ressonâncias. E eu acredito que é interessante também passar isso para nossos ouvintes, que outros movimentos se inspiraram nesses manifestos Pau-Brasil e Antropófago. Manifesto Antropófago, por exemplo, Tarsila estava casada com o Oswald de Andrade na época. O presente de Tarsila, que é o Abaporu, ela deu o Abaporu, né, ali para o Oswald, aquele presente inspirou. Abaporu, nome que eles deram ali no momento, aquele que come. Então, aquele que come. É justamente um ser indefinido, com a cabeça pequena, os pés grandes e as mãos tocando o chão. Meus pés estão no chão, minhas mãos também, minha cabeça está pequena. A influência de fora existe, sempre vai existir, não tem jeito. Existiu, existe hoje, sempre existirá. Mas eu vou lembrar de quem eu sou. Vou digerir, comer essa influência. Daí que vem a ideia de antropofagia. E regurgitar a minha cultura misturada à minha brasilidade. Ou seja, eu vou lançar as enzimas de quem nós somos ali. Então, juntando esses movimentos, o modernismo segue, obviamente, com fases diferentes, que são decorrentes do processo histórico, muda um pouco, mas sempre com essa liberdade. A liberdade que o segundo momento teve, o terceiro momento teve, é em função desse primeiro momento anárquico, sim, que foi o modernismo, Semana de Arte Moderna, sabe? E outros movimentos como poesia concreta, poesia marginal, o tropicalismo. Tropical, eu queria chegar lá. Chegamos. São todos filhos da Semana de Arte Moderna, desses ideais modernistas. Tá? O modo de pensar dos tropicalistas vai muito do ramo oswaldiano. É antropófago. O tropicalismo é antropófago. Eu posso dizer. Por quê? Ele se abre para o mundo. Inclui o mundo na cultura brasileira. Mas não deixa de ser Brasil. Não deixa de ser Brasil. Aí que tá. Então, esses movimentos que surgem depois têm como impulso e base a Semana de Arte Moderna. Beleza, meu amigo? Josi, a gente vai ter que fazer uma segunda parte. Legal, porque nós temos alguns tópicos aqui e a gente não pode estourar uma hora. Já está quase estourando uma hora de... Você tá de brincadeira. Falei que ia render, ué. E a gente está fazendo, inclusive, uma campanha para a Globo News contratar a gente para poder... Porque o nível desse debate aqui é Globo Newsiano. Será? Olha, eu queria
Então avisar pro pessoal que tá em casa que a gente vai fazer uma segunda parte a respeito disso, porque nós, no nosso combinado aqui, ainda tem 2 tópicos que a gente ainda não tratou. E eu já queria deixar aqui a pergunta com a qual a gente vai começar o nosso próximo episódio, que é: por que a Semana de Arte Moderna continua viva ou não? Então, totalmente. Craque Dáscalos, a gente fica por aqui e a gente te aguarda no próximo Dáscalos Podcast, falando também da segunda parte sobre, agora, né, as consequências, o eco, né, o reverb que teve a Semana de Arte Moderna de 1922 nesse Brasilzão aí, ok? É show, é show. Forte abraço.